Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. É sempre uma honra, é sempre um prazer ter vocês conosco em mais um vídeo. Eu sou o Alessandro e na presente data vamos falar a respeito de Jesus, a água da vida. Afinal, é para isso, esse é o propósito desse canal, esse é o propósito da IPB de Ubatuba, falar a respeito de Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Hoje, especificamente, falaremos sobre Jesus, a água da vida, essa nuance da personalidade de Jesus, essa nuance do nosso Senhor que sacia a sede da nossa alma. E o texto base se encontra no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38, e diz o seguinte: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para que nós tenhamos uma noção completa do que quer dizer essa frase, do que Jesus quis dizer com essa frase, observe ali. Estavam os judeus na festa dos tabernáculos e, como diz a palavra, já estava no fim da festa. A festa já estava chegando nos seus últimos momentos. Os judeus, muitos já estavam ali, judeus, como nós sabemos, os judeus, todos aqueles que podiam, compareciam à festa dos tabernáculos, e naquele momento ali de fim de festa, todos já haviam cumprido seus rituais religiosos, todos já estavam ali, de certa maneira, pensando estar em quites com a religião institucionalizada. Era o último dia da festa, as cerimônias estavam se encerrando. A água extraída da fonte de Siloé já havia sido derramada sobre o altar, era um dos rituais realizados nessa festa, conforme a tradição. Nada mais restava aos adoradores, nada mais restava aos judeus, saduceus, fariseus, escribas, senão voltar para seus respectivos lares. Imagine você aqueles homens voltando, haviam participado de um ritual, de uma cerimônia religiosa, de uma festa religiosa, porém lhes cercava, lhes impregnava um sentimento de vazio, o vazio que a religiosidade vã traz ao homem. Como se participar de meros rituais pudesse satisfazer a sede da alma. E é naquele momento, e é nesse momento em que os judeus, já no fim da festa, retornavam para seus lares, Jesus se levanta e profere essas frases. Essa frase, essa assertiva. Neste momento crítico, Jesus se levanta e de um lugar elevado profere essas palavras. E ele diz que se alguém deseja uma água viva, se alguém deseja não uma água parada, não uma água estagnada, mas uma água viva, que satisfaz de fato, deve ir a ele. Observe que nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum homem ousou falar com essa autoridade e nem tinha essa autoridade para falar com a autoridade que Jesus possuía. Por exemplo, Moisés, vemos ele proferindo ao Albabe o seguinte: vem conosco. Vemos Isaías, o profeta Isaías 55:1, ele diz o seguinte para o povo: vinde às águas. João Batista afirma o seguinte: eis o Cordeiro. O apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas nenhum homem, exceto Jesus, disse: venha a mim. Este é um fato muito significativo. Por quê? Porque ele é o eterno Filho de Deus. Só ele possui essa autoridade, só ele possui essa prerrogativa de afirmar: vinde a mim, venham às águas. Eu sou a água da vida, ok? Só Jesus possui essa prerrogativa porque ele é o Filho de Deus eterno, o Messias prometido, o Salvador do mundo. E veremos 3 pontos a respeito dessa afirmação de Jesus no presente vídeo, ok? O primeiro ponto que nós veremos nessa fala de Jesus é o seguinte: ele afirma que se alguém tem sede, e quem tem sede? Absolutamente todo ser humano tem sede. Sede física e sede espiritual. Salomão, em Eclesiastes, vai dizer que Deus colocou no homem o anseio pela eternidade. Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. C.S. Lewis afirma que se nós fomos feitos com uma necessidade que nada neste mundo pode nos suprir, quer dizer que nós não fomos feitos para esse mundo, mas sim para a eternidade. Não fomos feitos para esse mundo, fomos feitos para a eternidade. E Jesus toca nesse ponto justamente, é claro, ciente de que a sede física é uma sensação muito dolorosa. Pergunte para alguém que já se perdeu no deserto.
Pergunte para alguém que já correu uma maratona e chega um momento, as garrafinhas de água já não estão disponíveis e aquela sede intensa, aquela sede imensa, quilômetros correndo sob o sol muitas vezes e a boca seca e aquele sentimento, aquela sensação de sede, de boca seca é horrível, é terrível. Imagine você, um homem perdido no deserto, sem saber se vai conseguir encontrar água antes de morrer, antes de perder a vida. Imagine você, um soldado ferido no campo de batalha. Como nós sabemos, quando há feridos no campo de batalha, a primeira necessidade, a primeira coisa que um ferido, que um combatente caído pede é água. Por quê? Porque aquele sentimento de sede, aquele sentimento de que falta algo em meu organismo e esse algo é vital. A água é um líquido vital para a nossa subsistência. Assim também Jesus é vital. Ele que nos dá a vida, ele que nos dá não só a vida terrena, mas também a vida eterna. Você já passou sede? Sim, todos em algum momento já ficamos com muita sede. Com muita sede. E nós sabemos como é horrível esse sentimento. É bem pior do que estar com fome. Imaginemos que lá na parábola do rico e Lázaro, quando o rico estava em tormentos, o que ele disse? Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Imagine o desespero em meio às chamas, o desespero daquele homem. Pede que Lázaro ao menos molhe a ponta do dedo com água e traga para mim. Como é horrível, nada é mais terrível, nada é mais difícil de suportar do que a sede. Mas se a sede física é tão dolorosa assim como nós estamos falando, quão mais dolorosa será a sede da alma? O sofrimento físico não é o pior castigo da punição eterna, mas este mundo ele é algo suave comparado com o sofrimento e a mente do homem interior. Perceber o valor de nossa alma e descobrir que ela corre o risco de ruína eterna, sentir o fardo do pecado não perdoado e não saber onde se voltar para encontrar alívio, ter a consciência doente e constrangida e ignorar o remédio para ela, descobrir que estamos morrendo diariamente e ainda assim estarmos despreparados para encontrar com Deus, ter plena consciência da nossa culpa e impiedade e ainda assim estar em completa escuridão em relação ao perdão. Esse é o grau mais elevado da dor. Saber que nós temos uma alma, saber que nós iremos dar conta dessa alma e saber que sem aquele que sacia nossa sede interior, nós não obteremos salvação. Sim, essa é a dor mais terrível que o homem pode ter. Muito mais que a sede física. Jonathan Edwards, no seu sermão, quando proferia o seu sermão mais famoso, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, conforme ele ia proferindo aquele sermão em que ele afirmava a ruína daqueles que não têm em si, não têm consigo a salvação, daqueles que ainda não encontraram, não tiveram um encontro salvífico com Cristo. Enquanto Jonathan Edwards narrava, conta-se que os homens se agarravam nas colunas e nos bancos, tamanha era a vividez com que ele falava a respeito do sofrimento eterno, a respeito de como ele falava das chamas eternas. Os homens, com medo, com temor, se agarravam aos bancos e gritavam de temor. Por quê? Porque esse é o temor santo, vamos dizer assim, daquele que reconhece que é pecador e reconhece que precisa de um Salvador, reconhece que precisa de Jesus, a água da vida, para saciar a sede interior. Observe que nós damos o primeiro passo em direção à salvação, não é quando nós estamos nos sentindo muito bem, mas sim quando nós nos sentimos mal. Quando nós começamos a ter consciência da nossa pecaminosidade, a ter consciência de como nós somos falhos, faltosos e fracos, quando nós começamos a sentir aquela dor no nosso interior de saber que nós temos falhado, nós temos pecado contra Deus, nós temos pecado contra os céus, nós temos pecado contra o nosso próximo, quando nós caímos em si e percebemos a nossa pecaminosidade, essa dor que nós sentimos é o primeiro passo em direção à vida eterna. Essa dor genuína quer dizer arrependimento. Arrependei-vos. Por isso toda palavra é pontuada por exortações a cada um de nós. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os nossos pecados. E é muito interessante, irmãos, e é muito bom saber que não foi
de nós mesmos que surgiu essa vontade, esse anseio pelas coisas eternas, esse anseio por Jesus Cristo. Não é de nós mesmos que nós cremos em Jesus simplesmente com a nossa racionalidade, mas o nosso Deus é quem nos revelou. Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o nosso Pai que está nos céus, como disse Jesus a Pedro, quando ele fez aquela confissão maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a cada um que reconhece: Jesus, sim, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A cada um que reconhece isso, não foi de si mesmo que foi revelado, não foi carne e sangue quem revelou, mas o próprio Deus, Pai eterno, que está nos céus. Graças a Deus. Mas Jesus não se limita a apresentar um problema, não se limita a apresentar uma necessidade básica de todo ser humano. Ele também apresenta a solução, óbvio. Ele é a solução. Se alguém tem sede, disse ele, venha a mim e beba. Bom, esse problema, essa questão, nenhum filósofo, nenhum sábio ao longo da história conseguiu apresentar uma solução para o problema da alma, conseguir apresentar uma solução para o problema do homem e sua falta de comunhão, falta de paz com Deus. Somente Jesus conseguiu apresentar a solução para esse problema da alma humana. Sabemos que no Evangelho de João, há 7 frases eu sou que ele proferiu, e é muito interessante observar que quando ele afirma eu sou, ele está se equiparando, ele está afirmando que é o eu sou, o grande eu sou que se revelou a Moisés lá no Antigo Testamento. Ele é o eu sou, ele é o Deus eterno, ele é aquele que é, que era e que há de ser, aquele que subsiste eternamente. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus. E ele profere 7 eu sou, como nós sabemos no Evangelho de João, e cada um desses eu sou representa uma necessidade da alma humana. Por exemplo, ele fala: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Aquele que está ligado a mim, sim, dá muito fruto. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz mais: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele diz também: o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus, ou seja, com esses versículos que nós citamos, com os 7 eu sou apresentados em João, no Evangelho de João, e em alguns outros versículos, Jesus afirma que é a solução para todas as necessidades da alma humana. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água da vida, Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é a ressurreição e a vida. Graças a Deus por isso. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Como nós falamos, ele apresenta um problema da alma humana. Quem tem sede? Todos. Então venham a mim e eu lhes darei água viva, água da vida. Ok? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vos aliviarei. Quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Como é maravilhoso saber que nós temos um Deus como esse. Como é maravilhoso saber que esse é o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Santo, o nosso mediador entre Deus e os homens, aquele que está à destra do Pai intercedendo por cada um de nós. Esse é o nosso Senhor Jesus. O resumo, a essência dessa fala é: Cristo é aquela fonte de água viva que Deus graciosamente providenciou para a alma sedenta. Eu sou uma dessas almas sedentas. Você também é uma dessas almas sedentas. E a fé é a única mão que pode levar essa água para saciar a sua sede. Somente a fé em Jesus pode saciar a sede da sua alma. Palavra Novo Testamento, sobretudo, é pontuado por frases como: o que nele crê,
o que nele confia não perece, mas tem a vida eterna e coisas semelhantes. Como nós falamos, nós temos um anseio pelas coisas eternas. A nossa alma, o nosso coração não foi criado para esse mundo. Nada nesse mundo pode nos saciar. Prazeres terrenos não podem nos saciar por completo. Somente Jesus Cristo, a água da vida, pode nos saciar inteiramente, completamente e eternamente. Amém? No terceiro ponto, Jesus oferece uma promessa. Ele diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma promessa. Observe que toda a humanidade é movida por promessas. O trabalhador exerce ali suas atividades durante o dia, a semana, o mês, porque ele tem a promessa de chegar ao fim daquele período receber o seu salário. Os banqueiros, comerciantes, homens de negócio, todos são fiados em promessa. Fazem seus negócios pautados em promessa. Promessa de juros, promessa de bens, promessa de ganhos. Tá? Todos os homens são movidos por promessas, enquanto nesse mundo os homens de negócio, como eu disse, são compelidos a agirem por fé e não por vista. Quando o homem investe na bolsa de valores, ele está agindo por fé, mesmo que a fé não seja em Cristo, não seja a fé salvífica, mas ele tem uma crença, ele tem uma confiança de que aquela renda que ele investiu vai produzir ali frutos para ele, para a sua vida terrena. Sabemos que períodos de eleições, promessas são derramadas de todos os lados pelos políticos e muitas vezes o homem deposita o seu voto de confiança no político. Por quê? Porque ele acreditou numa promessa. Ou seja, a humanidade gira em torno de promessas, a vida na Terra gira em torno de promessas. Porém, as promessas que Deus nos deu não são como as promessas de homens. Quem aqui nunca se frustrou ao ver uma promessa não cumprida? Quem aqui nunca se sentiu mal por ter depositado a confiança em alguém que te prometeu algo, porém no fim aquela promessa não foi consumada? Por fim, aquela promessa não foi cumprida. Todos, de alguma forma, já nos sentimos frustrados pelo sentimento de uma promessa não cumprida. Porém, as promessas de Deus, como Ele é fiel e verdadeiro, todas as suas promessas também são fiéis e verdadeiras. Como diz o apóstolo Pedro, por Cristo nos têm sido doadas preciosas e muito grandes promessas. Que preciosas e muito grandes promessas são essas? Promessa de perdão dos pecados, a qual Ele já nos concedeu. Promessa de vida eterna. Promessa de um lugar no céu preparado para nós. Promessa de que nós estaremos ceando com o nosso Senhor e com o nosso Salvador. Promessa de que Deus nos guiará até o final. Promessa de que aquele que perseverar até o fim será salvo, como diz a palavra. Promessas mil que, como nós sabemos, são preciosas e muito grandes, porque não dizem respeito somente a essa terra, não dizem respeito somente a bens terrenos, mas dizem respeito a algo muito mais grandioso, algo infinitamente mais grandioso, que é a eternidade, que é um céu de glória preparado para nós. Graças a Deus por isso. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falava, obviamente, do Espírito Santo, o qual todo que nele crê recebe, é portador, o Consolador. Glória a Deus. É óbvio, como eu disse, essas palavras têm um sentido figurado, beber, sede, mas dizem respeito a necessidades eternas, necessidades de nossa alma, não somente a necessidades de nosso corpo, não só necessidades que dizem respeito à nossa parte física, nossa parte material, mas sobretudo a nossa parte intangível, nossa parte espiritual, nossa parte eterna. Mas o que ele quis dizer com isso? Quem tem sede, vem a mim, beba. E aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. O que ele quer dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, ele quis dizer que quem crê nele, quem crê no nosso Senhor Jesus,
Todo que vai a ele pela fé receberá um suprimento abundante para o alívio de todos os desejos da alma. Ele saciará todos os anseios, todos os desejos de nossa alma. O Espírito, a todo que vai a ele, a todo que vai a Cristo, o Espírito dá um senso duradouro de perdão, uma certeza, uma convicção de que ele morreu por nós, uma certeza, uma convicção da nossa salvação, de perdão, de paz, de esperança, que atingem o nosso homem interior e são uma fonte que nunca seca. Enquanto nós estivermos em vida, enquanto nós estivermos nesse mundo, mesmo que nós passemos tribulações, essa fonte nunca se esgota, essa fonte nunca seca. Que fonte? A fonte da nossa esperança em Deus, a fonte da nossa esperança em Deus por meio de Cristo Jesus. Uma esperança de que Ele nos concede perdão completo, uma esperança de que Ele nos concede a paz com Deus, uma esperança de que Ele nos reconcilia com o nosso Senhor, uma esperança de que Ele tem um céu de glória preparado para cada um de seus filhos. Glória a Deus por isso. É óbvio que em momentos de escuridão, de dúvidas, todos nós passamos por esses momentos, tendemos ou podemos muitas vezes o quê? Imaginar que se trata de algo intangível para nós. Quem sou eu para receber uma promessa da parte de Deus? Porém, é exatamente para mim e para você. Não deixe que a dúvida, não deixe que o medo, não deixe que o temor tomem isso do seu coração, tomem isso do seu ser, porque Jesus prometeu e Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então todas as promessas contidas na Bíblia e dirigidas a mim e a você vão se cumprir. E o que mais Jesus diz? Ele diz que nenhum de nós vive para si mesmo. Está lá em Romanos 14, 7. Então todo aquele que bebeu dessa água, que bebeu da fonte de água viva, todo aquele que bebeu dessa fonte não vive mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nenhum de nós é convertido apenas para si mesmo. Nós somos chamados, nós somos salvos, nós somos libertos o quê? Para fazer o bem. Nós temos que procurar em todo o tempo fazer o bem àqueles que estão em nosso redor. E o bem maior que nós podemos fazer-lhes é pregar-lhes o evangelho. Obviamente, nós temos também que cuidar da parte social, daqueles que necessitam, temos que ter um cuidado por aqueles que estão padecendo por necessidades físicas também, mas a principal obra para a qual fomos chamados é anunciar o evangelho. Sim, provendo sim o pão material para aqueles que precisam, mas sobretudo provendo o pão espiritual. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse Jesus. Te aconselho, venha sem demora. Mesmo que você tenha sido um grande pecador, mesmo que você seja um grande pecador, assim como eu também o sou, tá? Mesmo que você tenha rejeitado 1001 conselhos, 1001 admoestações, 1001 sermões, mesmo assim, venha a Cristo. Venha a Cristo. Mesmo que você tenha pecado contra tudo e contra todos, breve chegará o fim da nossa caminhada terrena. E uma vez que nós viemos a Cristo, uma vez que nós estamos em Cristo, quando chegar o fim da nossa caminhada, nós vamos poder olhar para trás e falar, puxa, foi penoso. Muitas vezes foi doído, mas valeu a pena. Quando nós ouvirmos da boca do Senhor, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando nós ouvirmos essas palavras da boca, dos lábios do próprio Jesus, do próprio Senhor, nós falaremos, sim, valeu a pena. Sim, valeu. Tudo que nós passamos nessa terra, tudo que nós passamos nesse mundo, valeu a pena. Os sofrimentos, sim, valeram a pena. As dores, sim, valeram a pena. A perseguição, sim, valeu a pena. Porque hoje eu estou eternamente ao lado do meu Jesus, num lar que Ele mesmo preparou para mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, diz para mim e para você o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado
por nos acompanhar mais uma vez. Muito obrigado por ter orado por nós, por estar orando por nós. Oremos uns pelos outros. Muito obrigado por sua amizade. Muito obrigado por ser meu irmão em Cristo. Deus te abençoe grandemente. Tchau, fiquem com Deus. E querendo o nosso Senhor, enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos força, enquanto nós tivermos ânimo e fôlego de vida, estaremos aqui compartilhando das coisas do Senhor com cada um de vocês, amém? Deus te abençoe, fiquem com Deus. Tchau, Deus te abençoe.